Olá! Hoje, nessa quinta-feira, dia 5 de dezembro de 2019, e hoje nós estamos trazendo uma denúncia sobre a questão da educação em São Paulo, e também acabou de acontecer, o Dória voltou atrás no discurso sobre a questão de Paraisópolis. Extras! Extras! E outras notícias você acompanha, e os meus comentários, naturalmente, e também do meu amigo Clóvis, que está aqui do lado, você acompanha agora no Fato Brasil. E estamos começando mais um Fato Brasil aqui na WTV. Ao meu lado aqui, Clóvis Costa, que esteve no ar aí na WTV até agora há pouquinho, 15 minutos atrás, com a Hora do Esporte, né? Tomei, digamos assim, o lugar da Denise, né, aqui. E a Denise está aqui atrás, fazendo a direção de imagens pra gente, né, Denise? E então, a gente só trocou o lugar, mudou o cenário aqui atrás, magicamente falando, ele ficou vermelho. Né? Não necessariamente um cenário socialista, mas vermelho porque é a cor das notícias aqui na WTV Brasil. Poderia né? ser, né? Esse programa é petista, é vermelho. Você está sabendo, Clóvis, que nos shopping centers, que agora é a época de Natal, até a gente aqui, ó, você pode perceber aqui na... Cadê? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. A nossa marquinha tá até com o gorrinho de Papai Noel, que nós já estamos em clima de Natal, né? Dezembro, né? Alguns dizem que é o Natal do ovo, porque a carne tá caríssima, né? E o que acontece? Carne, custo de vida, né? Tudo, custo de vida, né? O estômago também tá indo pro beleléu, né? E o que acontece? Parece que tem uns shoppings mais elitizados em São Paulo, no Brasil como um todo, mas foi uma coisa que a gente tem percebido aqui em São Paulo, que parece que toda a decoração do Natal não tem vermelho. Aí, ao perguntar por que não tinha vermelho, ele falou que porque vermelho é coisa do PT. Sabe? Aí, o que a gente faz com isso? A gente dá risada. Né? Porque pra gente não chamar a pessoa de burra, a gente dá risada. Opa, falei que é burro, mas é isso aí. A gente fala que o rock and roll é do demônio, né? Satanás, é isso aí. Satã. E aí a resposta meu amigo deu isso, que a gente só vem para... é uma banda comunista? A banda comunista, é verdade. E teve um amigo meu que disse o seguinte, que... em resposta, inclusive, que foi o novo presidente da Funarte que falou, né, que o rock é do demônio, né? Que falou que a gente só vem ao mundo, em resposta a ele, para adorar Satanás, amar o rock, né, e adorar a União Soviética. A gloriosa União Soviética. Para tirar um sarro mesmo do pessoal que fica falando essas coisas. Mas, gente, às vezes eu vejo a nossa política, Clóvis, parece que eu tô num circo. Mas não é um circo de coisas boas, sabe? É um circo de horrores, sabe? Circo de horrores. Eu queria entender aonde que o governo bolsonarista, principalmente, né? O governo que está no ar aí, que eu vou falar PSL porque ele não é mais do PSL, né? Mas enfim, onde que o Bolsonaro vai arranjar ministro, gente? O pessoal lançou até um meme aí no Facebook falando que parece que ele tem um manicômio. O critério de seleção deve ser uma coisa... porque você pensa, ó, ele escolhe para a organização, né, que defende os direitos das pessoas negras, uma pessoa que defende que não existe racismo. Sim. Aí põe no Ministério das Mulheres uma mulher que defende que a mulher tem que ser submissa ao homem. Sabe? Aí coloca no Ministério do Meio Ambiente um cara que tem várias denúncias de coisa contra o meio ambiente. Né? Aí me coloca como ministro da Educação, que, meu Deus do céu, não preciso nem dizer, né? Não preciso nem dizer, eu nem falo o nome dele, porque não é que eu não sei falar o nome dele, é porque é só rindo mesmo, entendeu? É que nem aquela atriz que eu brinco com o pessoal aqui de cinema aqui da WTV, que fez o Alien, que é Sigourney Weaver. Enfim, gente, começando o nosso programa com esse tom de humor e crítica ao mesmo tempo, mas hoje a gente agora vamos falar de coisa séria, né? Gente, a gente recebeu aí uma denúncia, né? E o Clóvis veio aqui com o intuito de comentar o que está acontecendo, porque nós estamos vendo vários tipos de movimentações, principalmente dentro aqui do município de São Paulo, sobre a questão da educação. Ontem se aprovou, lá na Câmara de Vereadores, se aprovou o famoso voucher, né, da educação. Que é assim, que não tem creche suficiente, então faz de conta que enquanto a prefeitura não consegue construir o número de creches, ela vai pagar para creches particulares receber essas crianças, né? E é o voucher, né? Esse é o famoso voucher da educação. O que diz, diversos especialistas em educação dizem
que isso, na verdade, é um passaporte para uma privatização, que nós vamos tirar do dinheiro público o dinheiro que deveria ser investido realmente na educação e na construção de novas creches e outras situações no meio da educação vai acabar indo para a iniciativa privada. A gente vai terceirizar a educação, né? Quase uma privatização sem ser privatizado, porque afinal não tem o prédio, e que isso vai cair a qualidade e que com certeza a prefeitura não vai investir mais do que isso para construir novas creches. Clóvis, já vou pedindo aqui a sua opinião acerca disso, e com isso eu já vou emendar a denúncia. Né? A gente vai emendar uma coisa na outra e vamos comentando tudo isso aqui nos nossos próximos minutos. Nós recebemos, do Clóvis, você vai ver aí, essa imagem aí, gente. Ó, eu vou colocar no ar aí para vocês darem uma olhada. Isso é um e-mail que um servidor nos mandou, não é o Clóvis, tá, gente? Que fique bem claro. Tá muito longe, não dá para ler direito, então eu vou aproximar aí para vocês. Clóvis, eu vou ler aqui o que está escrito nesse e-mail que os diretores e apontadores receberam da Delegacia de Ensino. Senhores diretores e apontadores, informamos que servidores contratados não terão os contratos renovados. Portanto, professores contratados tiveram as férias referente a janeiro de 2020 excluídas do sistema SIGPEC e ficarão sem vencimentos no referido mês. Solicitamos conferência na Folha de dezembro e dar ciência aos interessados, informando que após o término contractual, os mesmos deverão solicitar férias em pecúnia. Segue formulário padrão que deverá ser preenchido na unidade no dia posterior ao término do contrato, ou seja, pelos professores o ATS, né? ATS, assinado pelo servidor e chefia imediata, e encaminhado a esse setor, digitalizado juntamente com cópia da RG, CPF e último LORIT em arquivos individuais, com um carimbo confere com o original, assinado pelo diretor da UE, que é a unidade de ensino, correto? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Essa foi a diretoria regional de ensino da Brasilândia Freguesia, é isso mesmo? Do que está aí, acho que é Brasilândia Freguesia do O Brasilândia. Sim. Explica pra gente o que isso quer dizer. Quer dizer que existem professores que são contratados naquele formato meio que emergencial, correto? Isso. Sem ser por concurso. O que vai acontecer com esse professor e onde isso pode impactar diretamente na educação paulistana? Não são só professores, né, que estão nesse regime de contratação, como também ATS, né, que são contratos a título emergencial, né, por conta que o número de professores efetivos não é o suficiente para suprir toda a rede, e é um problema e são trabalhadores e trabalhadoras precarizados, né, e não se abre concurso público, né? Então, se você não tem concurso público, vai aumentando a demanda e você precisa contratar pessoas, e aí essas pessoas contratadas trabalham num regime complicado. Então, são profissionais que exercem o mesmo trabalho que um efetivo, né? Que é concursado, mas, né, não tem esses direitos, né? Tem alguns direitos, não tem alguns direitos garantidos, e também tem essa questão do contrato. Então, assim, agora eles têm um contrato de 1 ano, geralmente se contrata em maio, vai vencer em maio de 2019, vai vencer em maio de 2020. E agora eles querem cortar o pagamento, assim, acabar das férias, das férias dos profissionais, ou seja, são direitos que eles têm que estão sendo destruídos, né? E não há nenhuma preocupação com a educação, não há nenhuma preocupação em resolver essa questão dos contratos, dos contratados, questão de você ter uma política de concurso público, um concurso público que realmente dê conta aí de todas as necessidades da educação. Enfim, aí você cria uma precarização. E trabalhador precarizado é um serviço precarizado, enfim, né? E todo mundo ataca os servidores públicos, mas quem mantém o serviço público funcionando são os próprios servidores, o pessoal que está lá na escola, que trabalha nos postos de saúde, é eles que mantêm o serviço funcionando. São essas pessoas que garantem esse serviço prestado para a população, principalmente para a população trabalhadora. Então, é um problema da terceirização, que está num processo de avanço aí, né? E a gente tem visto aí um exemplo desse avanço da terceirização. A gente vai pegando o gancho que a Câmara Municipal ontem aprovou o voucher para a educação infantil, né, por 37 votos a 9, né? A criação do programa Mais Creche. Ele visa a compra pela Prefeitura de 37 mil creches particulares,
com fins lucrativos, dando continuidade ao processo de privatização da educação infantil na cidade de São Paulo, né? Na cara dura. Isso totaliza o que? Um gasto anual de 300 milhões de reais aos cofres públicos. Então, recurso público sendo drenado para a iniciativa privada. E aí já está tendo vários casos de corrupção, saiu na Folha de São Paulo, né, uma matéria aí sobre esses esquemas das creches aí, já verificaram 10 milhões de desvios, né? Só em... É porque isso já acontece, né? Não, já isso... existe um sistema de concessão, né? Sim. O que acontece, voucher, na verdade, aumenta o número de creches Sim. conveniadas, seria isso, um conveniado, né? E isso acaba sugando o recurso público, impedindo que a prefeitura faça mais investimentos que deveria na educação pública, né? Isso, a educação infantil. Por exemplo, você pega o Centro de Educação Infantil, né? Que era, sim, é o 6, né? O 6, né? Que é aqui na cidade de São Paulo, que a partir de 2003, se eu não me engano, passou para a Secretaria de Educação. Antes a creche era a Secretaria de Bem-Estar, né? Sim, mudou a secretaria, social, aí né? mudou, enfim, aí virou a Educação Infantil. Primeiro, que quem trabalha, você vê a diferença de um SEI da rede direta para uma SEI conveniada, assim, a qualidade do serviço, né? Lá as pessoas que trabalham são pessoas trabalhadoras precarizadas, trabalhadoras dos SEIs conveniados, né? É quando a gente está falando dos contratados, aliás, trabalham mais, uma situação até pior do que o contratado. Vê, né? Atraso de salário, sabe? Tem uma coisa, e problemas, muitos, até desculpa te interromper, mas a gente acaba tendo, Denise, várias denúncias, eu vi acontecendo muitas vezes que a gente, casos inclusive de maus tratos com algumas crianças em algumas dessas creches, né? Eu vi algumas reportagens durante o ano aí que aconteceu nos noticiários policiais, algumas eram conveniadas à prefeitura, não todas, tá, gente? Mas eu já vi casos de maus tratos infantis com pessoas que essas creches acabam contratando. Não existe um regime de contratação de um profissional, de repente, não há um cuidado todo como deveria, por exemplo, com concurso público, e coloca qualquer profissional para lidar. Às vezes o profissional que não é preparado para lidar com crianças acaba entrando para trabalhar, e isso já rendeu diversos acontecimentos, isolados naturalmente, mas eu tenho notado um aumento nisso, né? Porque, assim, contrato a qualquer um, o importante é ganhar a verba da prefeitura, né? Sim, né? E assim, voltando à questão da terceirização, as creches conveniadas, o investimento é menor porque funciona com uma lógica de empresa, então você vai sempre querer reduzir custo. Educação não deve ser vista dessa forma, a educação não é em uma empresa, a educação não dá para você imprimir a lógica empresarial para a educação. Sim. Né? Então, você vai sempre você vai ver o investimento para brinquedoteca, materiais, então assim, é tudo menos. As trabalhadoras recebem bem menos, trabalham numa situação bem mais complicada, não tem tempo para discussão horário coletivo. Então assim, é um completo desrespeito porque você está lidando com a primeira infância. Né? A educação infantil ela é fundamental, né, para o desenvolvimento, né, futuro. Então, não se tem esse cuidado. Então, é uma visão privatista. Né? E esse modelo já foi adotado em Nova York, tá? Que selecionou alguns programas de ensino para agradar alguns contratos aí, vendedoras desses programas. Inclusive estava até a Goldman Sachs, que é uma empresa, que é a Goldman Sachs aí, ligada ao mercado financeiro, estava envolvida, e os resultados foram ruins. Tanto é que eles desfizeram em Nova York, tanto que tem um livro de uma professora chamada Diane Ravitch, que ela implementou, ela faz um livro, chama Vida e Morte do Grande Sistema Americano. Então, quem puder ler, depois a gente deixa Vida e Morte do Grande Sistema Americano de Educação, e ela faz, tipo, o livro que ela vai falando, ela se entusiasmou com o projeto, tal, lá na década de 80, lá do governo de Ronald Reagan, tal, sim. E os anos 90. E aí depois vê os resultados e ela faz uma meia-culpa, fala, olha, né, os erros, e eles abandonaram. E no Brasil, a gente está adotando um modelo que fracassou. Educação não dá para ser vista da lógica empresarial. É muito engraçado, que parece que no Brasil a gente só adota modelo que fracassou. É como o modelo previdenciário que estavam querendo colocar o mesmo do Chile, né? Exato. Né? Então parece que a gente só vai naquilo que não funciona. Aquilo que só funciona para quem é rico. Já percebeu? Para quem é o dono da produção toda, né? Sim. O pobre, a gente a gente apoia, né? A gente tem uma massa apoiando, né? Isso a gente percebe que
que a gente está indo nessa tendência. É que nem os trens, que eu falo assim, eu faço uma comparação aos trens. Né? Todo país desenvolvido hoje em dia, ele vai atrás de modernizar, incentivando ferrovias, porque o trem é elétrico, ele pode gastar menos, ele oferece um conforto maior, uma viagem mais rápida, e só deixa o rodoviário pro local, mas o estrutural ser feito por ferrovia. A gente vê a Europa inteira cortada por ferrovias, né? Sim. E aqui no Brasil acontecendo totalmente o contrário. Dos anos 50 para cá, as ferrovias cada vez mais abandonadas e precarizadas, e a rodovia acontecendo. É engraçado como o nosso país, a gente tem essa tendência de trazer tudo que não dá certo para cá, e depois a gente ainda fica reclamando. Né? E não só trazer o que dá certo, mas atender sempre as necessidades das transnacionais, das grandes empresas. Como eu sou formado em geografia e tal, né? Eu tenho um geógrafo, Milton Santos, ele fala, ele chama um espaço alienado, né? O que é o espaço alienado, né? É um espaço que não está para atender os interesses locais, os interesses de fora, interesses externos, que seriam o quê? Das empresas transnacionais. Então você cria toda uma estrutura, tudo é construído não para garantir o bem-estar das pessoas, mas para garantir o lucro das empresas. Então, por isso que se reduz impostos às empresas que você faz lá, e não instala a empresa, mas não pensa numa forma de você criar formas com que esses trabalhadores possam ter qualidade de vida, né? Ter qualidade de vida, né, Clóvis? Sistema de habitação para os trabalhadores. O trabalhador acaba tratado como uma máquina, como apenas um operário, né? Sim. Não, você pega, por exemplo, né, só rapidinho, falando você pega lá das empresas, essa lógica, né? Você pega lá a Volkswagen na região do ABC. No entorno você vê as favelas, né? Uhum. Por quê? Você se preocupou em criar toda a infraestrutura para ter empresa, rodovia, todo o sistema de logística ali, mas você não se preocupou com o principal. E as pessoas? Como que essas pessoas vão viver? Né? As pessoas vão viver ali na favela, vão sem saneamento básico, e ainda no Brasil você tem 50% da população que ainda não tem acesso a saneamento básico. Sim. Então é um dado assim, gravíssimo, né? Gravíssimo. 50% uma população de mais de 200 milhões de habitantes. Ou seja, isso gera doenças. Por isso que está voltando, né? Essas epidemias Zika, tudo. Exatamente. Por falta de saneamento básico. Tem um problema muito sério, né? De saneamento, e aí cai, na verdade, nós temos um problema muito sério estrutural. Então, né? Esse espaço alienado que ele fala, é isso, né? Você atender os interesses. A educação não é para atender a empresa funciona, mas quem trabalha na empresa... O lucro da empresa está garantido, né? O lucro lá, como o em capital São Paulo, dela vai estar valorizando. Boa parte do dia, né? A pessoa chega cansada no serviço porque ela fica 2, 3 horas numa condição lotada. Exato. Não é verdade? Então, você acaba a qualidade de vida lá embaixo, né? Adoece. E adoece, e você vai para o interior, você não tem trabalho. E aí, como é que faz? Né? Aliás, hoje está difícil trabalho em tudo quanto é canto. A verdade é essa, né? Deixa eu mandar uns abraços aqui. O Geraldo Cravoto diz, boa noite, rapazes. Pedro Alves mandando um tchau. Salvador, Geraldo Marcos Cravoto. Pontes mandando um tchau também. Marcão lá do Terminal Lapa, que eu conheço o Marcão, hein? Aí o Geraldo gravou e falou assim, manda um abraço para a Judite. Judite tá aqui, ó. Abre a câmera aqui, ó. Tá aqui, ó. Ela tá aqui hoje. Hoje ela tá quietinha. Aí o Antônio de Jesus Rocha, né? Que é 3 Rocha. Né? Salve, camarada Clóvis. Né? É isso aí, gente. Muito legal. Obrigado pelo carinho da audiência. Então, resumindo, a prefeitura contrata o cara o ano todo. Sim. E agora vai mandar ele. Não vai renovar o contrato, porque é um direito não renovar o contrato, mas vai cortar os direitos. Vai romper. O contrato, e cada vez mais, com todas essas políticas da educação que estão sendo colocadas, a tendência é que cada vez menos direitos, ou seja, cada vez mais operários na educação, e aí depois vai reclamar que as pessoas não têm. Que professor não tem jeito na sala, que professor não ensina bem. Sabe aquelas reclamações básicas que as pessoas vivem fazendo? Mas por que não acontece? E isso sem falar dos 14%, né? Sim, que foi aprovado pelo Paprev, que todo servidor público municipal, 14%, de 11% é a contribuição previdenciária, de 11% para 14%. Na prática, é quase... Você uma diminuição de salário. Na prática, em tudo que se desconta, é o quê? Quase metade do salário? 27%. Não, quase 30%, dinheiro pra caramba, gente. E aí pensa, aí com tudo isso você... Não, mas com reza pra viver, né? Afinal, a carne não subiu, né, gente? A gasolina tá baratinha, né? O dólar, nossa, tá muito barato, né? Ou seja, a gente tem um custo de vida altíssimo e cada vez mais a gente tem que pagar mais pro governo manter um sistema corrupto que não funciona.
É basicamente isso, porque eles estão tirando do a cesta povo... básica, eles vão tirar a isenção de imposto da cesta básica, que vai subir também. Que vai fazer subir o alimento pro pobre, para quem tá assistindo. Sabe aquele pobre de direita que eu falava aqui para vocês, que ficava falando um monte de coisa? Até cito, né, eu citei várias vezes aqui o Tim Maia, né, falando sobre aquela ilustre frase que esse país não pode dar certo. Aqui cafetão, não, aqui prostituta se apaixona, cafetão tem ciúmes, traficante se vicia e pobre de direita. Sabe o pobre de direita, que é aquela pessoa que é classe média, que acha que é rica? É essa pessoa que agora vai estar se ferrando. É basicamente isso que vai acontecer. Então a gente veio aqui trazer essa denúncia. O que a gente espera é que a Secretaria das Delegacias de Educação, a Secretaria de Educação de São Paulo, a gente vai deixar o espaço aberto. Denise, põe aqui na câmera mais aberta pra gente... Eu abro o espaço aqui para a Secretaria de Educação, para a Prefeitura se manifestar, responder a essa denúncia. A gente vai estar entrando também em contato com a Secretaria de Educação para saber qual que é a parte deles. E o que a gente espera é que pelo menos esses funcionários que trabalharam o ano inteiro recebam as suas férias completas. Porque é direito de qualquer trabalhador que trabalha o ano inteiro ter as suas férias remuneradas. Mesmo sendo por contrato, a gente não pode abrir mão dos nossos direitos trabalhistas. E é isso que a gente defende, eu acho que isso é o correto. É isso aí. Manda um abraço pro Gabriel Freitas que está acompanhando a gente aqui. E eu queria fechar o nosso programa, Clóvis, né, com um assunto que é chato, né, que é sobre aquela questão de Paraisópolis. Todo mundo veio me perguntar, veio falar sobre essa questão de Paraisópolis, o que eu achava. Nas minhas redes sociais eu andei fazendo alguns comentários, né, compartilhei algumas coisas sobre isso, Clóvis. E eu fiquei surpreendido que alguns amigos meus discordaram de mim quando eu falo que o que aconteceu em Paraisópolis, e agora eu vou falar do Vitor de sempre, que está aqui desde 2011, só morreu 9 pessoas, 9 jovens em Paraisópolis, porque o que estava rolando lá era na favela e era um monte de gente pobre e preto. É isso. Abre aqui pra mim. Não tem jeito, né, Clóvis? Isso já acontece na nossa sociedade humana. Eu não vou falar nem brasileira. Eu vou mais além. Toda vez que você tem uma expressão cultural que surge do gueto, que surge da favela, que surge da comunidade, que surge de pessoas que têm, na sua grande maioria, vem de escravos, vem de trabalhadores, vem de operários, vem do pobre. A gente não vê isso só no Brasil, não. Os Estados Unidos também, a gente viu isso muitas vezes e ainda vê. Porque o hip hop já foi marginalizado, ainda é, o seu movimento hip hop. Até o blues, vamos voltar mais para trás, o blues. O blues fala que quando o blues começou, quando ele começou, o blues veio também do povo negro, né? Veio do gueto, veio das periferias, veio dos subúrbios, né? Das favelas, né? O blues na época que veio, claro, faz muito tempo isso, ele também era coisa de vagabundo lá nos Estados Unidos. E aqui a gente vê a mesma coisa com o samba. O samba chegou a ser proibido no Brasil. Para quem não sabe, o samba foi proibido numa época no Brasil, dizendo que era coisa de bandido. Nos anos 90, diziam que era coisa de vagabundo o axé, porque o axé também veio das periferias. Ah, era pornográfico, vai ralando o tchan, e isso era pornográfico. E agora dizem que o funk não pode acontecer, porque o funk fala da pornografia. E que o baile funk é uma festa regada à droga e feito pelo crime. Mas, gente, a festa do Mackenzie também não é regada à droga? Gente, as raves também não são regadas às drogas? Será que não existe criminalidade? Mas o evento... consome drogas? Será que não? Será que todo mundo é Coca-Cola só? Me desculpa, eu acho que a Coca que rola lá não é a Coca-Cola, não. Tá? Então, o que acontece? Mas Vitor, mas o evento, o baile funk não estava autorizado. Não foi feito o trâmite municipal. Mas, gente, não estava autorizado há mais de 8 anos que acontece o baile da 17? Ou eu estou errado aqui? Ou eu estou falando alguma asneira? Por que a prefeitura, então, não foi tomar providência para que o baile fosse legalizado há 8 anos? Esperou 8 anos para entrar lá. Vou falar o que aconteceu. A polícia, a gente viu em diversos vídeos a polícia fazendo coisa errada, mas eu também não vou dizer que a culpa é só da polícia. A culpa é do governo. É da política do governo.
A política de segurança pública do governo, que basicamente há anos, ela atira primeiro e pergunta depois. E aí vem esses demagogos, esses políticos todos, dizendo que a polícia vai ter licença para matar. Os Atenas da vida. Os Atenas da vida que tem que matar tudo que é bandido. Gente, todos os 9 que morreram trabalhavam e não eram bandidos. E aí? Que política é essa? Claro que como houve denúncia, a grande mídia falou, esse caso repercutiu. Mas não é a primeira vez que acontece isso em baile funk. Ai, Vitor, então quer dizer que você é a favor do baile funk? Gente, cada um deve ter o direito de curtir o teu horário de lazer com o ritmo de música que quiser. Se você gosta de funk, você tem o direito de você ouvir funk. Ah, mas e a droga e não sei o que lá? Gente, tá na cara que toda essa política antidrogas e toda essa política de segurança pública não está funcionando. Repressão não resolve. Dessa maneira não. E ainda você vê casos de abuso como foi agora. Então vocês me desculpem, você que não concorda comigo, eu posso até tentar respeitar a sua opinião, porque quando a opinião é fascista, eu não respeito. Desculpa, mas eu não respeito. Porque fascismo pra mim não tem que ser respeitado. Sei lá, pode falar que eu tô sendo errado, mas fala o que quiser. Só que a opinião pública veio matando em cima do governador Dória, né? E ele mudou o tom. Agora ele diz que a PM vai tentar reverter o protocolo para evitar, se não acabar, com essas com situações que possam gerar mortes. Claro, né? Agora eu vou pedir pra você colocar aqui pra mim, Denise. É claro, né, Dória? Agora a água bateu no bumbum, né? Viu como é gostoso? Quando vai parar na Globo, vai parar na grande mídia, aí volta atrás, né? Agora você mostrou, Dória, que você é igualzinho o Bolsonaro, o Bolsodória mesmo. Que quando a opinião pública ficar contra você, você volta pra trás. Por que você não foi gritar lá falando que não, a polícia vai matar? Não vai perguntar, vai matar. A polícia vai fazer justiça com a própria mão. A gente não precisa do judiciário, não. Sem contar que quando ele foi eleito, né? Sim. Ele falou assim que ia pagar os melhores advogados para a polícia em caso de morte, que a polícia era para tirar para matar. Pra matar. Isso tá. E a justiça? Você pode procurar, dá um Google aí, você vai Vitor, encontrar Clóvis, essa fala dele. Né? Mas Vitor, Clóvis, vamos supor, você me pergunta em casa, você nos pergunta em casa. Mas a justiça no Brasil não funciona, ela é corrupta. Mas, meu Deus do céu, e vai funcionar matar todo mundo? Sem perguntar? Vai matar, fazer justiça? Vai funcionar fazer justiça com as próprias mãos? Sim. Eu acho que não. Porque se atirar primeiro, se meter bala em todo mundo fosse bom, lá na Palestina era uma paz. Ou eu tô errado? O Estado Islâmico seria o exemplo. Porque lá quem não concorda com eles é bala, não é, Clóvis? Quem não concorda na ideologia deles, na religião desse lá como for, é bala, na religião, vírgula, né? Na linha que eles dizem que seguem. Fala mal aí do Estado Islâmico para ver o que acontece. É isso que a gente quer na nossa vida? Ou a gente quer justiça de verdade? Eu não estou defendendo as pessoas, os caras que vão pro baile funk, que um amigo meu falou assim, eles roubam a moto pra colocar lá. Então a gente tem que ir contra quem rouba a moto. A gente tem que ter uma política para evitar o roubo da moto. Não falar que a gente não pode ter o baile funk porque rouba a moto. Mas o baile funk incomoda o trabalhador da favela. Meu Deus do céu. Há 8 anos incomoda, por que só agora foi fazer alguma coisa? Se incomoda tanto, por que o Estado não coloca, não cria locais culturais para que essas festas ocorram? Só porque a festa é do povão. Me desculpa, gente, me desculpa. Mas se fosse uma rave, ninguém tava falando isso. Se fosse o encontro do Mackenzie, que é só da classe média alta, ninguém tava falando nada. Se fosse o carnaval na Paulista, ninguém tava falando nada. Se fosse na Vila Madalena, ninguém ia estar falando nada contra a droga. Pelo contrário, é carnaval, a Vila Madalena é pra isso. Sabe? Agora, só porque é no meio do povo, que é o único acesso que muitos têm à diversão, que é a diversão que é pregada no meio deles. Só fala de sexo, porque é a única coisa que sobra pra esse povo. Ou tem máquina cultural na favela? Não tem. Mal a escola funciona, Clóvis. Porque a gente tá aqui falando muitos programas defendendo a educação, eles vão ter... Aí esbarra na questão, né, do machismo estrutural, que aí... tá em várias questões, claro, né? Não dá pra você elogiar, por exemplo, esse funk de tentação, mas isso daí tem uma questão do machismo estrutural que é promovida pelas próprias classes dominantes. Então, exatamente. A gente tem que ver essa questão sobre vários prismas, né? Porque... né, mas... E nada justifica a ação da polícia militar.
Uma coisa que a gente deve... Eu vou dizer uma coisa pra você. Nada justifica matar 9 inocentes, nem que tivesse toda a droga do mundo lá, nem que tivesse todas as armas do mundo lá, nem que todos os assaltantes também estivessem lá, mas não justifica matar 9 pessoas que não tem nada a ver com o crime por causa de uma ação que, aliás, uma ação totalmente desastrada. Vai dizer que totalmente desastrada. O que é isso? Uma ação assassina mesmo. Assassina, exatamente. Exatamente. A gente não está querendo dizer aqui que toda a polícia militar é corrupta nem nada. Gente, a gente tem que parar de generalizar. Se a polícia agiu errado, ela tem que ser punida. Por isso que a gente defende que exista a punição, exista a justiça. E assim, uma coisa que a gente também tem que tocar, né? A gente fala da polícia que é um problema estrutural também. Polícia, né? A desmilitarização das polícias, né? A polícia militar é herança desde os tempos da ditadura, né? E você manteve... Um beijo para Graziela Silva, colocou boa colocação aqui, ó. Né? A questão da militarização, você vê a pessoa como inimigo, né? E o cidadão, as pessoas não são inimigas, né? Então, exatamente. Então, essa questão da desmilitarização das polícias, a guerra das drogas que não funciona. Então, tem uma série de questões que precisam ser debatidas. Todo esse processo de desigualdade que vai aumentando e vai gerando violência. Você pode, qualquer canto do mundo que tenha uma desigualdade social, que tenha concentração de renda, você vai ter violência. Os lugares mais violentos são os lugares onde você tem maior concentração de renda e maior desigualdade social. Por exemplo, se você pegar Suécia, Finlândia, não tem casos de violência, são assim raros. Agora, se pegar Brasil, nos Estados Unidos, onde se tem uma concentração de desigualdade muito grande, Índia, então vários países aí, né, tem muita desigualdade, você vai ter um índice de violência, estupro, enfim, né, toda a barbárie. Nós estamos vivendo um período de nada mais completa barbárie. É verdade, né? Clóvis, tá muito gostoso assim, gostoso conversar com você, com uma pessoa que a gente tem estima, mas o assunto não é bom. Eu gostaria de estar falando de coisas muito mais gostosas de falar aqui, mas o nosso programa serve para isso, para a gente trazer a denúncia e falar a nossa opinião baseada nos fatos. Por isso o nome Fato Brasil. Então a gente vai ficando por aqui. Clóvis, mais uma vez, muito obrigado pela parceria, por estar aqui. Judite aqui, ó, a pessoa mandando um abraço para a Judite sempre aqui. Fica a minha crítica também à política de segurança pública do Estado de São Paulo. Se diz um estado de respeito. Mas respeito com quem? Só quem tem grana? E o pobre favelado? Então tem que ter respeito? Eu acho que o Estado poderia, de vez de ficar falando um monte de besteira, deveria rever não só ações da segurança pública, como está na hora do Estado estar presente nas comunidades, porque o nosso Estado de respeito, público, né? Ele fecha muita boquinha pro tráfico, que manda nas periferias e ninguém faz nada e ninguém comenta isso não, tá bom? Ninguém comenta. Fala de bandido e não sei o que lá, mas o próprio Estado não faz nada contra os comandos dos tráficos. E isso é uma coisa que ninguém fala. Então eu vou ficando por aqui. Cláudio, muito obrigado mais uma vez. Está com o tempo estourado. Gente, amanhã estamos de volta. E estamos chegando perto do Natal e eu agradeço novamente o carinho da audiência. Obrigado, gente. Até amanhã, no meu caso, e o Clóvis está aí na semana que vem. Exato. Isso aí, gente. Tchau. Tchau, tchau.